A minha pergunta é, a Igreja Maranata é uma igreja realmente séria? Obrigado, Ezequiel, por sua participação. Pastor Amadeu. Bem, às vezes você faz uma colocação querendo, até por desconhecer. Toda a nossa preocupação, isso pode ser visto de maneira muito clara, toda a nossa preocupação é com o espiritual. Tanto que você que fez a pergunta, em momento algum, você ou qualquer outra pessoa viu a igreja fazendo menção de alguma coisa material, pedindo dinheiro. Nos cultos não há essa preocupação de pedir dinheiro, de fazer essas coisas, né, que às vezes são normais em outros lugares. Nós temos um ministério voluntário, né, os pastores, né, todos aqui são profissionais liberais, médicos, economistas. A preocupação sempre nossa é essa. Nós tivemos sempre tudo isso muito aberto para os nossos membros. Então a igreja, ela tem um testemunho já dado. As pessoas às vezes não conhecem, às vezes a pessoa de fora pode ouvir um comentário e isso, as pessoas têm direito de fazer comentários. Agora, venham aos nossos cultos, participem dos nossos cultos, entrem nas nossas igrejas e vão ver como é que nós trabalhamos, como é que nós funcionamos. A preocupação muito grande da igreja hoje com a família, com a criança, que é um trabalho muito intenso, com as crianças especiais hoje. E esse é um trabalho, Josias, e é você que fez a pergunta, totalmente voluntário. Totalmente voluntário. Isso é uma característica da igreja. Muito bem. O outro companheiro quer fazer? Só dizer que a igreja é uma igreja séria, dito por nós mesmos, aquilo que o Amadeu bem disse, né? Vá às nossas igrejas. É a melhor forma de você entender, compreender se a igreja ela é séria realmente, você participar conosco. Então você é convidado. Venha aos nossos cultos, assistam, você vai ser assistido, você vai ser atendido, você vai ver os louvores, vai ver a palavra e vai ver o comportamento dos irmãos, das irmãs, da igreja, das crianças, como se processa os nossos cultos e a mensagem que é entregue, e o nosso envolvimento espiritual, daquilo que é profético, aquilo que é da palavra do Senhor. E você está convidado. Venha e diga, responda a você mesmo. A Igreja Cristã Maranata é uma igreja séria? E aqui eu queria compartilhar, Luiz, completar o que o Alexandre disse, porque nós temos a experiência de maneira cotidiana quase, de conversar com pessoas de diversas áreas diferentes, no nosso caso aqui, por exemplo, o pessoal da imprensa, que nos procura, que vai ao Manaim, que são convidados, autoridades, e esse é o testemunho dessas pessoas. É impressionante como a Igreja Cristã Maranata é uma igreja séria. E nós temos, Josias, essa é uma revelação lá atrás, no início da igreja. Nós hoje temos uma penetração em todos os setores da sociedade. Nós somos voluntários aqui, até os que estão aqui. Nós temos hoje no nosso meio militares, de alta patente militar, generais, coronéis, nós temos juízes, temos médicos, temos engenheiros, advogados, e temos também irmãos mais simples, entendeu? Nós temos o pedreiro, temos o eletricista, e nós fazemos isso de uma maneira, nós temos pastores hoje que são de várias condições socioeconômica, cultural, e todos nós nos reunimos como se fôssemos todos iguais. Isso é uma característica nossa hoje disso, quer dizer, nós estamos em todos os setores da sociedade, né? E vivendo isso. Isso não é uma coisa assim, não seria uma coisa fácil e simples se não houvesse um critério de seriedade nesse tipo de trabalho. Muito bem. É bom, eu gostaria de lembrar que a igreja, quando você vê a igreja séria, fala a igreja séria, é a igreja que segue a Bíblia. Por exemplo, você vai observar a igreja cristã Maranata, nós só temos a Bíblia como única regra de fé e prática, não temos outro livro auxiliar da Bíblia. A Bíblia é o único livro que nós temos para direcionar nossa doutrina e a nossa vida. E lembrando também, a seriedade da igreja está em considerar Jesus o único mediador, como 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então,
a Trindade, tudo isso você vai ver, a salvação somente em Jesus, a valorização do sangue de Jesus, nós valorizamos o sangue de Jesus. Então são elementos centrais da doutrina evangélica, podemos dizer, do Evangelho, né? O centro do Evangelho é a palavra, Jesus, né? Como centro de tudo. E essas coisas é o que a Igreja Maranata prega, né? A nossa palavra sempre está voltada para, o Amadeu falou, para o espiritual, não preocupar com o material. Você não precisa ir na igreja nossa, eu vou levar um dinheiro para ajudar, não precisa de ajuda nenhuma da igreja, dinheiro seu para nada. Nosso objetivo é que a palavra atinja a sua alma e você, eu diria igual foi Natanael e Filipe, falou, vem e vê. Falou, vem e vê. É melhor você visitar para você conhecer. Melhor resposta. Eu gostaria de, sem ser muito, sem querer falar demais, mas veja só, qual o motivo da grande perseguição à igreja, especialmente ao homem que Deus usou para a maior parte da doutrina da igreja? Então, o responsável pela maior parte da doutrina da igreja foi o apóstolo Paulo, sem dúvida, certo? Certo. Muito bem. Então vejam uma coisa, a perseguição a Paulo e à igreja não foi pelo Império Romano, a perseguição foi pelos religiosos. Exato. E pior ainda, por alguns que se converteram ao cristianismo e se desviaram. Isso Paulo deixa muito claro. Aí o que acontece? O livro de Atos, Lucas, quando escreve o livro de Atos, o capítulo 24, verso 14, o que Lucas diz? Aquilo que Paulo fala, quando os religiosos chamaram a igreja que Paulo pertencia de seita. Não é o texto, o capítulo 24, verso 14, né? O caminho que eu sirvo, a qual eles chamam de seita. Então, às vezes as pessoas dizem assim, os maranatas são seita. Olha, não tem problema nenhum, pode chamar. Chamaram de Paulo também. Então, quando você diz assim, nós somos uma igreja parecida com Paulo, nós não queremos agredir os outros irmãos. Nós estamos dizendo aquilo que o pastor Luiz está dizendo, com clareza. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A doutrina que nós praticamos é que está na Bíblia. Não criamos uma coisa nova, entendeu? Então, nos chamar de seita, simplesmente porque nós pregamos aquilo que está na Bíblia e que as pessoas não concordam, simplesmente por entendimento racional, não tem problema nenhum. Nós estamos dentro daquilo que Paulo pregou. Chamaram a igreja de Paulo de seita, chama nós também. Então, uma vez eu disse que se Paulo fosse vivo hoje, ele ia frequentar a nossa igreja. Brigaram, falaram um monte de coisa. Eu não estou criticando ninguém, mas olha só. Então, chamaram a igreja de Paulo de seita. Então, não era séria a pregação de Paulo?